Hoje à noite, espero que você tenha suas Bíblias com você. Estou pedindo que você traga suas Bíblias porque estamos aqui para veja o que a Bíblia tem a dizer sobre seus problemas e meus problemas, e os problemas da nação e os problemas do mundo. Não o que alguém tem a dizer, mas o que Deus tem a dizer. E eu quero que você volte comigo para o 2º capítulo do Evangelho de João. O 2º capítulo do Evangelho de João. No verso 23, Jesus disse, a Escritura diz, agora quando ele estava em Jerusalém na Páscoa nos dias de festa, muitos creram em seu nome quando viram os milagres que ele fez. Mas Jesus não se encomendou a eles porque conhecia todos os homens e não necessitava que alguém testemunhasse do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabino, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu me lembrando do primeiro dia que fui à escola, eu estava morrendo de medo. Tínhamos que andar a pé para a escola naqueles dias, cerca de 2 ou 3 quilômetros. E voltamos andando à tarde depois que a escola terminou. E minha mãe tinha preparado um pequeno almoço para eu levar e comer na hora do almoço ou no recreio. Ninguém me disse que havia 2 recreios. Então eles tinham um recreio por volta das 10 ou 10h30 para a gente sair e se esticar um pouco. E então eu comi meu almoço muito rápido naquela hora. Bem, quando chegou a hora do almoço de verdade, às 12h30, eu não tinha nada para comer. E nunca esquecerei aquele dia enquanto eu viver. Entrei no ônibus no sentido errado. Isso foi 4 anos depois. Entrei no ônibus no sentido errado. E o diretor saiu e agarrou minha orelha. E acho que parte disso ainda se foi. Mas há algum tempo, Bill Hybels disse em um de seus sermões que há tantas mudanças acontecendo rapidamente que nem percebemos quantas delas estão nos afetando. Ele disse que esta é uma era de sobrecarga de informações. Você e eu temos acesso a mais informações, dados, fatos e notícias e conhecimento do que qualquer pessoa na história. E as informações no mundo estão duplicando a cada 5 anos. E então temos informações através de revistas e jornais. Nos dizem que esquecemos até 80% disso em 24 horas. E praticamente todos nós seremos esquecidos quando chegarmos à eternidade. Nicodemos, o homem sobre o qual estávamos lendo na Bíblia, foi um grande líder religioso. E ele veio de noite. Ele provavelmente tinha medo de críticas, ou tinha desejo de ter uma conversa privada com Jesus. E talvez esse foi o único momento que Jesus pudesse lhe dar. Ou talvez ele tenha pensado em se comprometer de uma nova maneira. Muitos de vocês pensam muito tempo sobre religião e cristianismo. Estamos vivendo em um mundo revolucionário e em mudança. A capacidade do homem, a capacidade moral do homem, está ficando atrás de sua capacidade tecnológica. E isso poderia significar desastre e catástrofe para toda a raça humana. E muitas pessoas têm a sensação de que algo está para acontecer. Fazem mais perguntas aonde quer que eu vá hoje sobre o fim do mundo do que já fiz em todo o meu ministro junto. As pessoas olham para o nosso mundo com todo o crime e todas as manchetes gritando para nós sobre os assassinatos. E vemos a depravidade moral em muito do nosso entretenimento. E nos perguntamos, estamos nos aproximando do fim? Estamos vivendo nos dias de Noé como Jesus previu que viria algum dia? Ouviram falar de um bêbado em Londres. Ele estava sob a luz de um público. E ele estava procurando sua carteira que havia perdido. E alguém passou e perguntou, você perdeu aqui? Ele disse, não, cerca de meio quarteirão para trás. Bem,
por que você não olha lá? Não há nenhuma luz na pública lá atrás, ele disse. Buscar é importante. Buscar propósito e significado é muito importante. Você tem propósito e significado na sua vida? Eu falei muitas vezes sobre o menino de 10 anos. Quem foi até sua mãe e perguntou: Mãe, como eu nasci? E ela disse: A cegonha te trouxe. E ele foi até sua avó e disse: Avó, como você nasceu? Disse: A cegonha me trouxe. Disse: Como minha mãe nasceu? Bem, a cegonha a trouxe. E ele era para escrever um pequeno papel na sua aula sobre o nascimento. E ele escreveu em seu papel e disse: Não houve um parto natural em nossa família em 3 gerações. Agora Nicodemos ficou surpreendido e atordoado quando Jesus se virou para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que estava enganando o povo para ganhar dinheiro, você poderia entender. Ou a mulher no poço que teve 5 maridos, você poderia entender. Ou o ladrão na cruz que era culpado de roubo, assalto e todo tipo de coisa, que disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou a mulher apanhada em adultério. Mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu a todos. Veja, Nicodemos era um governante, ele era rico, ele era religioso, e ainda assim ele estava procurando a realidade. E é por isso que ele estava lá. Ele queria a realização em sua vida, que ele não encontrava em toda a sua religião. Deixe-me contar o quão religioso era Nicodemos e ver como você se comporta. Ele jejuava 2 dias por semana. Ele passou 2 horas todos os dias em oração. Ele dizimou toda a sua renda. Ele era professor de teologia. Ele trabalhou duro em sua religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, tudo isso não é bastante. Você deve nascer de novo. Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver em seu coração. Ele poderia ver que ele tinha toda essa experiência religiosa fora. Ele tinha todas as tradições da religião como violino no telhado. Tradição, tradição, tradição. É o que ele está dizendo. E temos tradições em nossa igreja, e em todas as igrejas temos tradições, e nós nos apegamos a essas tradições, mas tudo isso não é o suficiente. Jesus disse: você deve ter uma experiência pessoal com Deus. Você deve me conhecer como seu Senhor e seu Salvador pessoalmente. Você não pode depender de suas tradições. Você não pode depender de sua família. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente. Por quê? O menino colocou o dedo nele quando disse: acho que eu simplesmente nasci errado. Sim, a Bíblia diz: em pecado minha mãe me concebeu. Eu nasci em iniquidade, o que causa mentira, trapaça, ódio, preconceito, ganância, injustiça, egoísmo, crueldade, tensões raciais. O que as causa? O que causa a perversão? Jesus disse: o coração. Ele disse: mas as coisas que saem da boca vêm do coração e elas contaminam o homem. Eles estão em nossos corações. Nascemos com essa tendência a pecar e à medida que envelhecemos, fazemos a escolha de pecar. Então nos tornamos pecadores por escolha e então nos tornamos pecadores pela prática. Praticamos este pecado. É uma doença. Pior que câncer, pior que AIDS. E o mundo inteiro está infectado. E você pode viver até 70 ou 80 ou 90 ou 100 anos de idade. Mas o teu espírito, sua alma, aquela parte de você que viverá para sempre, seja no céu ou no inferno, aquela parte de você está morto.
morto para Deus e é pecaminoso. E é por isso que você precisa de perdão. Essa é a razão pela qual você precisa que Deus venha e o justifique. Você sabia que hoje à noite, antes de sair daqui, você poderia ser justificado diante de Deus como se nunca tivesse cometido um pecado? É disso que a cruz é disso que a ressurreição é disso que o sangue de Cristo é. Jesus veio para se entregar a você porque Ele te ama. E quando Ele morreu na cruz, Deus colocou todos os nossos pecados sobre Ele. Ele se tornou culpado de assassinato, de mentira, de adultério, de ganância. Todos os pecados que você e eu temos foram colocados sobre Ele. Ele fez isso voluntariamente porque Ele te ama. Deus te ama. Há muitas palavras usadas no Novo Testamento para pecado. Não vou tentar usar todas elas. Um deles é se desviar do caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviávamos. Cada um se desviou para o seu próprio caminho, disse Isaías. Em Romanos 5 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, uma mudança radical deve acontecer antes que você possa entrar no céu, antes que você possa ser aceito por Deus. E essa mudança pode acontecer hoje à noite. Para encontrar a real realização mesmo nesta vida, essa mudança deve acontecer. Para ser aceitável por Deus, essa mudança deve acontecer. Agora, o que é este novo nascimento quando Jesus disse: você deve nascer de novo? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer de novo quando é velho? Pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele queria entender. Jesus indicou: a Bíblia indica que nunca entenderemos todas estas coisas. Nunca entenderemos todos os mistérios de Deus. Nós viemos pela fé. Nicodemos só poderia ver o físico e o material. E Jesus estava falando do espiritual. Quando Jesus disse: você deve nascer de novo, Ele não quis dizer que você vai herdar isso. Você não herdou a salvação de seu pai e mãe. A Escritura diz em João 1,12, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu poderia ter nascido em uma garagem, mas isso não faz de mim um automóvel. Você pode nascer em um lar cristão, mas isso não faz de você um cristão. Tem que chegar um momento na sua vida em que você toma sua própria decisão e sua própria escolha. E então algumas pessoas pensam que podem conseguir por suas próprias obras, fazendo muitas coisas boas e grandes coisas. Isso é maravilhoso. Continue fazendo isso. Mas isso não salva sua alma. É resultado da sua salvação. Em Tito 3,5 diz: não por obras de justiça que temos feito, mas segundo sua misericórdia Ele nos salvou. Vocês são salvos pela graça de Deus. Agora, graça significa favor imerecido. Graça significa algo que você não merece. Você não pode trabalhar por isso. Você não pode pagar por isso. É um presente de Deus. Você recebeu esse presente? Você recebe esse presente pela fé, e ele entra em seu coração e te muda, e você nasce de novo. Você vê, o homem pecava em um ambiente perfeito. Nós tínhamos tudo. Adão e Eva tinham tudo. Eles nem precisavam ter forças policiais. Eles não precisavam ter governo. Eles não precisavam de nada porque tinham tudo. Mas eles se rebeldam contra Deus. Eles pecaram contra Deus. E eles o passaram de geração em geração, para você e para mim, até que todos nós sejamos pecadores. Agora, nascer de novo significa nascer na família de Deus. Em Ezequiel diz: darei-vos um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Em Romanos, Paulo fala disso como estar vivo dos mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas.
Isso aconteceu com você? Pedro disse: nos tornamos participantes da natureza divina. Quão maravilhoso é tornar-se participante da própria natureza de Deus. John chama isso de passar da morte para a vida. Você não está mais caminhando para a morte, destruição, inferno e julgamento. Você está caminhando para uma nova vida, uma vida eterna com Deus no céu, e você a recebe hoje à noite. Bem, como esse novo nascimento é realizado? Há um mistério nele, diz a Bíblia. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Não consigo ver o vento, consigo senti-lo. Eu posso ver os resultados do vento, mas não posso ver o vento. O vento sopra onde quer. E então a analogia com o parto natural. Há a concepção apenas alguns segundos, quando o espermatozoide e o óvulo são unidos. E depois há a gestação de 9 meses. Então o nascimento vem e o trabalho de parto dura alguns minutos, talvez alguns dias. E como isso acontece? Tornar-se uma analogia ao novo nascimento? Bem, há a recepção da palavra de Deus. Isso é concepção. 1 Pedro 1:23. Nascidos de novo, não de semente corrupta, mas de incorrupta, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E então Romanos 10:7 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, declaração ou proclamação. É também obra do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Você não pode vir a Cristo a menos que o Espírito Santo o convença e o atraia. João 16 diz: e quando ele voltar, ele reprovará o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Ele usará as orações de uma mãe. Ele usará uma experiência trágica. Ele usará um sermão de pastor. Ele usará um trato ou algo que você leu na Bíblia. O Espírito Santo dá nova vida. A Bíblia ensina que estamos mortos em pecados, e ele te fez viver que estavastes mortos em delitos e pecados. O homem precisa de vida nova, e essa vida nova é trazida pelo Espírito Santo. Esse é o novo nascimento, e isso poderia acontecer com você hoje à noite. Você pode sair daqui nascidos de novo e começar a vida novamente com Jesus Cristo, sendo nascidos do alto. E então a Bíblia ensina que quando você recebe Cristo, o Espírito Santo vem para habitar. Ele habita com você e estará em você, diz a Escritura. Você não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo e do Espírito de Deus que habita em você? Ele te dá um novo poder, mas você receberá poder depois que o Espírito Santo tivesse decidido sobre você. Esse poder pode vir de Deus hoje à noite, começando hoje à noite. Li sobre uma mulher que fez o teste de motorista pela 30ª vez e foi reprovada na Inglaterra. Talvez você tenha tentado quase tanto tempo na religião, mas não conseguiu. Você ainda está procurando, você ainda está se perguntando, você ainda está incerto sobre o futuro, você não está absolutamente certo. Você foi batizado e confirmado talvez, e você esteve na igreja, ou talvez você seja um líder na igreja, mas algo está faltando. Ainda há um vácuo aí, ainda há uma busca aí, ainda há uma incerteza aí. Estou pedindo a você hoje à noite que se movimente e confie no Espírito Santo para conduzir e controlar sua vida. Você pode fazer isso hoje à noite, e eu vou pedir para você fazer isso. Você diz bem o que eu tenho que fazer. Há 3 coisas que são importantes para você fazer. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. Arrependimento significa que você muda sua forma de viver e muda seu pensamento. Esteja disposto a que uma mudança aconteça em sua vida. A segunda coisa, pela fé e arrependimento andam juntos. Não há dicotomia, eles andam juntos.
Você se arrepende e crê. Creia em Cristo. Você não crê em mais nada para a sua salvação, exceto no Senhor Jesus Cristo. E você o recebe em seu coração e diz: Senhor Jesus, entre, e ele entrará. Então a terceira coisa é obedecê-lo. Diga: Senhor, eu sei que não posso viver a vida cristã, e Billy Graham não pode viver a vida cristã, e eu não posso. Se eu não tivesse a ajuda do Espírito Santo todos os dias, eu seria um fracasso total todos os dias no que diz respeito à vida cristã. Eu sou um fracasso a grande parte do tempo como é. Mas é o Espírito Santo que vem e vive através de você e em você, e lhe dá um poder para resistir à tentação que você nunca teve antes, e lhe dá uma nova alegria e uma nova paz que você nunca soube que existiam. Isso tudo pode ser seu hoje à noite. Se você estiver disposto a dizer: Senhor, eu me arrependo, eu te recebo. Eu abri do meu coração para você. Eu vou pedir que você faça o que já vimos centenas de pessoas fazer. Eu vou pedir que você levanta do seu assento aqui em cima e ali fora, bem lá atrás, e aqui, ali atrás, e vem e fica na frente, e diz que ao vencer, eu o recebo. Estou disposto a me arrepender dos meus pecados. Eu quero que haja uma mudança. Eu quero saber que fui salvo. Não tenho certeza de onde estou agora, mas eu quero saber. Você se levanta e vem. Vamos esperar por vocês. Vamos pedir que as pessoas estejam em oração por aqueles que estão assumindo esses compromissos agora. E pedir que ninguém saia agora. Este é o momento sagrado do serviço. Apenas muito silenciosamente. Que venham as pessoas com quem Deus está falando.